César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até ao meio-dia, que na verdade não é bem meio-dia, às 11 horas e 55 minutos, e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que seja um debate esclarecedor, que possa elucidar mais, né, a sua compreensão, a nossa compreensão a respeito de temas do dia a dia, do cotidiano, da Bíblia, às vezes da política. Na próxima segunda-feira e na terça serão dias de debates, né, de questões mais políticas. Eu vou receber aqui na segunda-feira o pastor Ariovaldo Ramos e na terça-feira eu recebo aqui o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Então, às vezes, o debate é mais político, às vezes é mais teológico, às vezes é mais bíblico, às vezes é mais do cotidiano da igreja. Enfim, coisas que têm a ver com a nossa vida real, no nosso dia a dia, tá certo? Eu confesso aqui que eu gosto mais dos debates teológicos. Deixa aqui do meu protesto, entendeu? Então, vamos lá. Você pode participar com a gente acompanhando esse debate através do YouTube, canal César Cavalcante, canal Rádio Musical FM. E esses nomes, tanto César Cavalcante quanto Rádio Musical FM, também funcionam bem no Facebook, também funcionam bem no Instagram. Você também consegue acompanhar, assistir esse debate, tanto pelo Insta, quanto pelo Face, quanto pelo YouTube. É claro que no YouTube tem um pouquinho mais de qualidade, né? Um streaming de vídeo melhor, mas dá para acompanhar aí nas outras plataformas, tá? Também você pode acompanhar esse debate pela Rádio Musical FM 105.7, a principal rádio evangélica de São Paulo, para toda São Paulo e Grande São Paulo em 105,7. Agora, se você está fora de São Paulo, você pode baixar o aplicativo da Rádio Musical e aí você pode ouvir este programa e outros programas em outros estados, em outros países, em outros planetas, outras galáxias, onde tiver internet você consegue. Vamos lá. Com a gente aqui no debate, eu estou recebendo hoje, vou falar primeiro o tema. O tema é o seguinte: dinheiro e fé se misturam. Dinheiro e fé se misturam. Desafios financeiros são bíblicos, né? Deposita X, ajuda a pagar o programa Y, ajuda a igreja Z e tal, e aí você consegue, você tem aí algum certo retorno, coisa que vale. Então, dinheiro e fé se misturam. O nosso glorioso Rafa está aí na técnica pilotando. Eu estou vendo aqui no Face, no Insta, que não sei lá onde eu estou, mas que não tá muito bem enquadrado, Rafa. Não sei como é que tá aí. Se essa câmera que está aqui, ó, agora mudou a câmera, mas a câmera principal, eu vou pedir pro Henrique chegar um pouquinho mais para cá, Henrique, porque aí já talvez resolva. Tá certo? Bom, vamos lá. Dinheiro e fé se misturam? Qual a sua opinião? Já manda para cá, 42 10 30 60, e também pelo nosso WhatsApp 984849988, 011 984849988. Estou recebendo hoje aqui nosso querido amigo pastor Isaac Pereira. Ele é advogado, é pós-graduado em Direito Civil e Processual, é pós-graduado em Estudos Teológicos, mestrando em Estudos Bíblicos e Hermenêuticos com ênfase no Novo Testamento e pastor da Igreja Batista Redenção. Bem-vindo aqui, pastor Isaac Pereira. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, conhecer o pastor Henrique. Pastor César, é um prazer estar aqui com você. Espero que esse debate seja enriquecedor para a igreja e seja bíblico e elucidador para todos nós. É um assunto importante para que as pessoas não se enganem e não sejam enganadas. Então, vamos aqui colocar à luz a palavra do Senhor. O pastor, também aqui na mesa, eu estou recebendo aqui o pastor Henrique Bravo. Ele já esteve aqui com a gente outras vezes. Ele é bacharel em teologia, lá pelo Rio de Janeiro, é bacharel em comunicação social e publicidade, é pós-graduado em gestão de projetos, tem MBA em gestão estratégica de pessoas, é autor de livros, como o livro Tomé, 3 Desejos e um Milagre, é professor de teologia sistemática, pastor há 8 anos na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui, que é a igreja que fica em Alphaville. Pastor Henrique, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Olá, bom dia, paz a todos. Espero que seja realmente um debate esclarecedor
E muito obrigado aí pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser proveitoso, vão ser minutos proveitosos aqui. Bom, vamos lá. Eu vou começar com o pastor Isaac, já que eu comecei com ele aqui. Pastor Isaac, qual a sua opinião? Né? Dinheiro e fé se misturam? Né? Desafios financeiros são bíblicos? Bom, vamos lá. Nós precisamos esclarecer aí. São duas perguntas aparentemente que se misturam, né, ou que se coadunam, mas nós precisamos fazer alguns esclarecimentos primeiramente. Dinheiro e fé se misturam, óbvio. A fé que o cristão deposita em Jesus Cristo abrange toda a sua vida, inclusive os seus bens materiais. Então, quem rege, quem ordena, quem determina como o cristão vai gastar o seu dinheiro é a palavra de Deus, assim como qualquer outra área de sua vida. Não existe uma área da vida do crente que esteja fora aí da autoridade bíblica. Então, você pensa aí que você tem a vida espiritual e a vida secular, você está pensando errado. Você que é crente, você tem a sua vida depositada a Deus. Então, o seu dinheiro, o que você faz com o seu dinheiro, importa. E você pode pecar, e pecar muito com o seu dinheiro. Nós temos aí na Bíblia várias diretrizes para como nós devemos gastar os nossos bens materiais. Eu quero mencionar algumas aqui. O crente, ele deve ser generoso. Está escrito isso lá em Provérbios 22:9, 1 Timóteo 6:19. O crente não pode desperdiçar os seus bens materiais. Provérbios 18:9 e 21:20. O crente economiza, à luz do exemplo de José, que para o dia mau economizou, fez provisões para o dia mau. Nós temos também Provérbios 10:5, mostrando que o crente economiza no verão, para quando vier o inverno, assim como a formiga faz. O crente deixa herança para os seus filhos. O homem sábio deixa herança para os seus filhos. Provérbios 13:22. E por fim, eu quero ser mais enfático aqui, o crente não pode ser avarento. Nós vivemos uma época em que as pessoas amam e idolatram o dinheiro. Isso é completamente antibíblico. O apóstolo Paulo falou para Timóteo 6:9-11. O que eu estou dizendo aqui, com o crente não pode ser avarento, não é pecado ser rico. Isso não é pecado. É pecado querer ser rico. Nas palavras do apóstolo Paulo, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Eclesiastes vai fazer coro com essa palavra do apóstolo Paulo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Bom, obrigado, pastor Isaac. Pastor Henrique Bravo, você vê que o pastor Isaac já mandou aí uma metralhada de textos e tal. Eu falei, o que deve fazer com o dinheiro e tudo mais. Vamos lá. Pastor Henrique, dinheiro e fé se misturam, desafios financeiros são bíblicos. Qual a sua percepção sobre esse tema? Eu gostei muito da colocação do pastor e concordo em tudo. É bíblico, exatamente isso que nós pensamos. Eu acho que aqui tem duas perguntas realmente, se fé e dinheiro se misturam, e realmente se misturam porque a Bíblia fala sobre isso, né? A gente chegar em questão de desafios, e algumas aberrações, aí é outra coisa. Mas vamos começar aqui falando sobre a fé e o dinheiro. Eu vejo isso na prática, em muitas igrejas, é o seguinte, 880, né? É como os dons espirituais. Nós somos pentecostais, né? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, ela crê nos dons, né? Que elas continuam, sendo que nós vemos abusos, né? Ou tem gente que vive atrás de profecia profetada, né? E rege a sua vida atrás disso. E nós temos o outro extremo, de gente que não acredita em coisa nenhuma. Então, o que eu creio? No equilíbrio. Quem é que ganha com isso? É o diabo quando a gente não fala sobre o assunto. Se eu não mencionar alguns assuntos bíblicos, a ignorância é o local, o terreno fértil para o diabo. Então, falar de dinheiro na igreja, né, é falar de um assunto bíblico. Quando você estuda teologia sistemática, a teologia ela tem alguns assuntos. Salvação, né? Você tem a soteriologia, você tem estudos sobre anjos, são vários estudos.
eles sistematizaram, ou seja, você pega em várias partes da Bíblia, né, versículos, assuntos que falam sobre um tema específico e ali você vai ter uma visão global. Agora, trabalho e dinheiro é um tema bíblico, né? Porque ele tem muitas passagens, muita orientação, como muitas delas acabaram de ser citadas. Então, eu acho que nós devemos falar, sim, sobre fé, sobre dinheiro na igreja, como utilizar bem os seus recursos, né? Ter uma vida equilibrada, né? Ter uma vida econômica. O que seria falar sobre fé e dinheiro na igreja? Então, essa que é a grande questão. Qual foi a minha mentalidade? Até virou esse debate, o que eu pensei é desmistificar e tirar essa questão de que quando se fala em dinheiro na igreja, só fala-se em dar oferta ou dízimo. Que tem uma raiz bíblica, é uma doutrina bíblica, mas é como você pegar um oceano e pegar um copinho do oceano e querer explicá-lo. Existem muito mais assuntos, é vasto os assuntos bíblicos sobre dinheiro. Foi citado aqui sobre José. Olha agora quantas igrejas hoje estão passando por essa questão da pandemia que fecharam. Porque a igreja não é só feita de questões espirituais, nós estamos no mundo material. Eu conheço vários pastores que fecharam igrejas, porque não tinha condições, não tinha fluxo de caixa para manter aluguéis, que são caros. Né? Como a gente costuma dizer, não vem anjo para pagar as contas. Então, se você tem uma gestão ruim, né? Você não tem um lastro financeiro, como é bíblico, nesse momento a gente está vendo aí o que está acontecendo. E isso tem a ver com espiritual, falta de fé, a pessoa jejuou pouco? Não, isso tem a ver apenas com uma questão de organização e administração. Vai lembrar que das primeiras crises que a igreja teve no Novo Testamento não foi doutrinária, não foi falta de fé, mas organização, na repartição das mesas. Então teve que instituir diáconos. E aquilo dali era o quê? Administração pura. A falta da administração estava gerando um grande problema para a igreja. Pastor Isaac, o senhor acha que a igreja aqui no Brasil ela é carente de se falar sobre dinheiro, gestão de dinheiro? Eu não sei se o senhor é pastor local que dirige a igreja, mas o senhor acha que é pertinente esse tema para ser tratado? Como eu disse, a vida do cristão, toda ela é dedicada ao Senhor. E tudo que a Bíblia ensina, como o pastor Henrique mencionou aqui, nós temos diretrizes bíblicas para o uso do dinheiro. Então, os crentes devem saber como usar o seu dinheiro. O problema, apresentado aqui pelo pastor, é que as igrejas hoje utilizam aí somente do expediente de ofertas, quando não, e aí é um problema maior, um ensino extra-bíblico, é uma heresia, por assim dizer, você pedir dízimo, oferta, pedir valor em troca de alguma coisa. Isso não existe na Escritura, Deus não pode ser barganhado. Então, o que as igrejas fazem, o que nós conhecemos, e algumas igrejas fazem, é isso: você dá 10 para Deus e Deus te devolve 100. Você, meu querido ouvinte, tire isso da sua cabeça. Deus é generoso, sim. Deus dá conforme a sua graça, sim. Mas nós não podemos barganhar com Deus absolutamente em nada. É interessante notar que o pastor Henrique mencionou aqui a questão de Atos 6, e é uma diretriz. É uma diretriz para a administração de quê? De recursos. Os apóstolos estavam ali, queriam se dedicar ao ensino e tiveram que instituir diáconos para sustentar quem? As viúvas. As viúvas dos hebreus que estavam ali na região. Então, esse assunto foi tratado pelos apóstolos, deve ser tratado na igreja, apresentando para a igreja como os recursos que a igreja arrecada devem ser administrados, justamente para que não aconteça isso que o pastor Henrique mencionou. As igrejas, aí, por não terem um caixa, não terem economias, inclusive eu mencionei aqui um homem sábio, e aí isso deve ser espelhado no pastor, ele faz provisão para o dia mau, e nós não sabemos, nas nossas igrejas nós não sabemos se amanhã a arrecadação vai cair, ou se vai acontecer uma pandemia, o que vai acontecer. E precisamos aí ter essa visão bíblica, pastor Henrique, do dinheiro. Obrigado, pastor Isaac. Pastor Henrique, sua percepção a respeito de desafio, né? Tipo assim, irmãos, se você dá aí R$1.000, as palavras que são usadas, tipo, é semente, né? Uma semente de R$10, R$50, R$500, não importa o valor.
e Deus vai abençoar você, você vai receber bênçãos, ou você vai abrir a porta do emprego e a coisa vai funcionar e vai para frente, não sei o que lá. Qual a sua opinião sobre esse tipo de abordagem? Eu acho que, assim, você tem que tomar cuidado com a casca de banana, né? Qual é a casca de banana? Ofertar, levantar ofertas alçadas, também são bíblicos, né? Isso tudo é bíblico. Vamos lá. Eu vou trazer um texto aqui bem interessante. Se eu não me engano, Êxodo 35 ou 36, Moisés está em cima do monte, ele fica 40 dias em jejum e oração no meio de um monte. Eu não conheço alguém que tenha feito isso. É ali um caso à parte, né? O pastor César depois ele explica isso teologicamente como é que foi possível, porque ele foi uma das 3 pessoas da história que ele conseguiu fazer, né? Depois você fala o teu testemunho, como é que foi descendo um monte, né? Mas quando ele desce, aí todo mundo, né? Uau, o que ele vai falar, né? Primeira coisa, o texto diz lá. Primeira coisa que ele abre a boca e fala: tragam todos uma oferta alçada. E aquilo ali era para a construção do tabernáculo, para os utensílios. Então, veja, um sujeito que acabou de sair de 40 dias de jejum veio pedir uma oferta. Era para quê? Era para ele enriquecer? Não, era para as coisas de Deus. Então, ofertas e campanhas são bíblicas. A questão... Aí vamos lá, é uma linha muito tênue entre você fazer uma coisa sadia, correta, que é para a igreja do Senhor, levantar ofertas, né? E quando você faz um exagero, e aí você tem promessas mirabolantes, aí você está errado. Você dá aqui que vai ficar milionário, enfim, aí você está entrando para um outro campo, tá? Exemplo, na igreja a gente fala de oferta nos nossos cultos. Então vamos lá, tem um culto de 2 horas, a gente separa antes da oferta 5 minutos para você falar sobre ela. Se o culto ele tem 2 horas, em média que é o culto normal das igrejas, a gente tem 120 minutos. Então, se a gente tira 5 minutos, dá 6% do culto para falar de oferta. A mensagem nossa igreja é 50 minutos a 1 hora. Então, em 50 e 1 hora falando sobre salvação. A gente tira 5 minutos falando sobre oferta para dar uma instrução, para que ninguém faça também de gesto mecânico. Não tem que fazer por fazer, há uma instrução ali. Agora, tem gente que vai sair dali impressionado com os 5 minutos de oferta e não com o restante inteiro que fala de palavra, com louvor, não, porque aquilo ali choca, como foi dito aqui, porque para algumas pessoas o dinheiro é um ídolo. Então, a cada momento que você tocar nesse assunto, aquilo dali, você pode falar que ele parar de beber, ele vai aceitar, para de fumar, ele vai aceitar. Pode ter cura, pode que for, mas se falar em dinheiro, aquilo dali mexe no íntimo da pessoa. Não é à toa que Jesus falou que a única coisa que disputa o coração do homem é o dinheiro. Lá é mamon, é personificação do dinheiro. Pastor Isaac, tem também esses dois lados, né? Tem o pessoal que também hostiliza tudo e qualquer coisa que vai falar de oferta. Por exemplo, a igreja também tem que pagar aluguel. O pastor Henrique falou uma coisa importante. A igreja fechando devido a essa situação que está acontecendo no Brasil. E tem pessoas também que não querem ajudar em nada, absolutamente. O senhor vê assim? Eu já tive casos assim, na minha igreja, inclusive, pessoas que pensavam assim. Nós tivemos que tratar isso no púlpito, ensinar para os irmãos a necessidade. A Bíblia fala acerca do sustento. Os bons pastores, em 1 Timóteo 5,17, os bons pastores que se dedicam, que sejam bons pastores e que se dedicam ao ensino, eles devem receber duplos honorários, a Bíblia diz. Então, eles devem ser bem remunerados, os bons pastores que se dedicam ao ensino da Escritura. Então, como é que vai sustentar esse pastor se a igreja não se move? Então, isso é a teologia do dinheiro, a teologia em torno da administração, do sustento da igreja. A igreja precisa pagar água, luz, precisa pagar o local, às vezes, que se reúne. Então, o crente que não é sensível a essas coisas, ele incorre em pecado. Então, uma campanha financeira, por exemplo. Por exemplo, eu sou o pastor, eu estou aqui no culto, eu vou dizer, irmãos, precisamos, sei lá, trocar o telhado da igreja, fazer o muro da igreja. Esse negócio vai custar, sei lá, 10 mil reais. Então, se tiver aqui tantas pessoas que podem ajudar com 50 ou com 100 e tal, isso aí. Então, essa questão do valor, eu acho que é uma questão pessoal. Eu não utilizaria para não constranger, mas a questão da campanha, ela é real, ela é bíblica, existe. Você mencionou uma necessidade material da igreja. A igreja precisa construir um muro, precisa trocar a luz.
e os irmãos da Macedônia e da Acaia, em Romanos 15, 26 e 2 aos Coríntios 8, eles levantaram uma oferta para sustentar materialmente os irmãos pobres em Jerusalém. Quando a perseguição começou lá, começo ali de Atos, ali mais para frente, os irmãos em Jerusalém começaram a passar necessidades, porque ficaram ali por causa do evangelho e não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro para comer. E aí os irmãos da Macedônia, mesmo em sua pobreza, olha que interessante, mesmo pobres, sua profunda pobreza, exatamente, eles se moveram e fizeram uma oferta para os irmãos de Jerusalém. E o apóstolo Paulo fala isso, inclusive, para os coríntios, que eles devem copiar essa conduta. Só que eu quero deixar claro, especialmente para o ouvinte, ele tem que ter familiaridade com o texto bíblico. Lá em 2 Coríntios 9, no versículo 7, diz que as ofertas entregues ali, nós estabelecemos aqui que existe uma responsabilidade do crente. Óbvio, existe a responsabilidade do sustento. O crente tem que olhar para isso e depositar ali a sua oferta. Mas essa oferta deve ser livre, não pode ser imposta. Se você não ofertar, você está excomungado. Se você não ofertar, vai acontecer essa maldição, isso com você. Não, essa questão é entre o crente e Deus. Nós não temos ingerência. Óbvio, se é uma pessoa que plenamente obstinada, eu não vou dar um centavo para essa igreja, são outros 500. Aí vai incorrer em disciplina bíblica. São outros 500 no caso. O cara tem mas não R$500. Muito boa. Mas a oferta, segundo os Coríntios 9, versículo 7, deve ser livre, de livre, espontânea vontade. A pessoa não pode ser coagida a ofertar. Ou se você não der, vai maldição. Se você der 50, tem que... Enfim, esses termos não podem ocorrer. Bom, eu vou colocar sobre a mesa aqui uma questão, né? Nós vivemos... Veja, eu não sei quanto tempo de fé cada um de nós aqui tem. Talvez eu tenha menos do que vocês ou mais. Enfim, mas eu acho assim. Quem é crente há bastante tempo vai lembrar... Isso não quero que seja uma conjectura minha. Vocês fiquem à vontade. Mas a percepção que eu tinha quando eu me converti é que não existia evangélico não praticante. Evangélico está nas igrejas, evangélico congrega, evangélico tem pastor, que essa era a diferença entre evangélico e católico, porque você chega, a pessoa, você é o quê? Eu sou católico, mas se você perguntar o nome do padre, ele não sabe. Se você perguntar, qual é a sua paróquia? Ele não sabe o que é paróquia e o que é diocese, mas ele fala que ele é católico. Isso não acontecia com o evangélico. Então, antigamente, 80, 90, isso não acontecia. Hoje, nós temos o fenômeno dos desigrejados que ficam enchendo o saco nas redes sociais, dando mau testemunho, falando mal de crente, falando mal de tudo e todos, tá certo? E eles têm lá seus ídolos, que não é o debate aqui, mas esse pessoal, eles têm ojeriza a questão financeira. Se você falar assim, irmão, R$10, vamos cada um juntar R$10, vamos pensar assim, igual agora, semana passada, eu não sei se foi semana passada, acho que foi semana passada, nós estamos nos cultos só online na minha igreja. Então, o rapaz da assistência social falou, pastor, tem gente ficando desempregada na igreja, tem gente assim, a gente precisa de cesta básica. Eu falei, quantas? Ele falou, umas 30. Agora, 30 eu já estou precisando. Aí mandamos um vídeo no grupo, falou, tragam, quem pode, traz, né, e tal. Então, nós fizemos lá uma ação. Mas qualquer coisa, tem gente que qualquer coisa que se fala, quando o assunto é dinheiro, essa pessoa se levanta como sendo uma coisa de Satanás. Como que você vê isso, Henrique? Essa percepção é minha ou você também tem essa percepção? É exatamente isso que eu falei, porque é um ídolo para a pessoa. Você já deve ter experimentado, acho que os pastores já experimentaram, você pregar sermões duros, e no final a pessoa te agradecer. Mas é impressionante, se você tocar num sermão duro falando sobre liberalidade, aí você arrumou um inimigo. Tempo fecha. A pessoa se escandaliza e não volta nunca mais, porque acha que está tomando o que é dela. Olha que ponto é. Nós chegamos numa encruzilhada que você não pode falar. Então, assim, volta a falar, o 880. O que era o 8? Antigamente passava aquela sacolinha que era salva. Rapidinho. E a pessoa jogava lá a moeda como se fosse uma esmola, né? Era tipo coisa esmola. ali, tipo uma esmola.
E também você tem a ênfase demasiada, alguém que vai ficar 50 minutos falando sobre o dinheiro o tempo inteiro, todo o culto. Então, há que ter um equilíbrio nisso, né? Eu vejo dessa forma. É necessário um equilíbrio, porque a doutrina é bíblica, né? Ó, Provérbios 12, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que devem dar e caem na pobreza. É bíblico. Isso aí não foi tirado de um compêndio teológico ou de um livro de um pastor. Não é, cara. Isso aqui é Bíblia. Todo judeu entende e pratica esse tipo de coisa, por exemplo. A vasta maioria dos judeus é bem sucedido. Eu lembro que na segunda igreja que eu congreguei, era numa comunidade extremamente humilde, lá no Rio de Janeiro, né? Ali na zona da Leopoldina. Muito humilde. E eu me lembro que no meio do culto chegava um rapaz, um senhor, ele era esposo de uma mulher, né, que congregava conosco, ele não congregava, e ele no meio do culto, antigamente tinha um negócio do livro, do dízimo, né, da oferta, então ele ia lá, procurava o tesoureiro, pegava um pacote de dinheiro, deixava com o tesoureiro, aí a gente falava, não quero ficar no culto não, ele só entregava e ia embora. O que acontecia? Ele era dono do bar ali naquela região, de alguns negócios, era a pessoa mais próspera. E ele entendia que ser generoso, que dar, que ofertar, era bom para ele via retorno. Veja, ele não queria saber de salvação de nada, ele queria o retorno desse princípio. Olha que contradição interessante, né? Enquanto tem crentes que não entendem que precisam contribuir para a obra do Senhor, que é o princípio da mordomia, da liberalidade, né? Bom, eu quero saber também o que pensa o ouvinte do outro lado. 42 10 30 60, 42 10 30 60, você liga e participa com a gente. 42 10 30 60 e também manda seu áudio aqui no WhatsApp. cadê o telefone? 98484 9988. 011 98484 9988, desde que seja com respeito, com educação, com moderação. Sua opinião é muito bem-vinda. Vira aí, a gente volta já. Fica com a gente, você está no debate da Rádio Musical. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. E eu quero avisar, bom, eu já avisei ontem, né? Hoje só ratificando aqui que nós abrimos as vagas para o curso de hebraico da Faculdade Bethesda e as vagas acabaram. Então você tem até hoje para concluir a sua inscrição, caso você já tenha recebido o formulário de matrícula. Então você precisa mandar esse formulário hoje até as 16 ou 17 horas, acho que até as 17. Até as 17 horas. Que hora que sai a Elaine, você sabe? 17, né? Então, até as 17 horas, você pode mandar o seu formulário e aí você entra na turma, tá certo? Depois disso, infelizmente, nós não vamos mais conseguir, porque a turma se fecha e aí não tem mais como você participar de uma turma que está em andamento, entende? Então, se você quer participar do curso Hebraico Fácil, se você quer ler, escrever, falar, transliterar, do texto hebraico para o português, se você quer ler a Bíblia do jeito que foi escrita, se você quer conhecer a língua original da Bíblia, do Antigo Testamento, a maior parte da Escritura foi escrita em hebraico, se você quer ter esse conhecimento, esse nível de conhecimento, então isso é um curso,
É um curso que você tem que fazer com aulas, com lições, enfim, com todo preparo aí pedagógico, né, que a Faculdade Bethesda desenvolveu para você. E hoje nós temos essa condição de ensinar sem que você precise sair de casa, tá certo? Sem que você precise sair de casa. Então, se você tem interesse, nós temos 3 vantagens aí nesse projeto. Primeiro, que devido à situação que a gente está atravessando, a FTB deu 50% de bolsa de estudos. Quer dizer, todo mundo paga 10 parcelas de R$ 99,00, que, na minha opinião, é barato, é de ser de graça, você está entendendo? Você vai estudar outra língua pagando R$ 99,00, você vai aprender com 100% de garantia. Pastor, como assim 100% de garantia? Não dá para você saber se eu vou aprender. Bom, é verdade, eu não consigo saber se você vai aprender ou não. Mas a garantia da FTB é que se você não aprender, o seu dinheiro é devolvido, entende? Depois do curso, se você não aprender, o seu dinheiro a gente devolve sem problema algum. Porque a nossa ideia não é a venda da captação da grana, do recurso, não. A nossa ideia é capacitar pessoas, tá certo? Então, se você tem aí 100% de garantia, você tem aí todo o apoio pedagógico e a ideia também de você não precisar sair da sua casa. Você pode fazer esse curso, na verdade, você pode fazer esse curso até pelo celular. É que eu aconselho, como eu sou professor desse curso em específico, no primeiro módulo, que a gente chama de módulo 0, onde a gente explica tudo sobre o curso, nesse módulo eu falo que esse curso é melhor se você fizer pelo computador, porque a tela é maior, tá? Sim, muito embora que hoje em dia tem celular, meu irmão, que é do tamanho de uma televisão, mas tudo bem. Eu prefiro que seja pela TV, porque você vai... É outra língua, você tem que ver as letras, os detalhes, né? Às vezes eu mando pausar ali para você ter uma ideia de por onde começa a fazer cada letra, tá? Então, pelo celular, não vai ser muito, muito bom, tá certo? Muito embora algumas pessoas façam só pelo celular. Então eu estava dizendo que esse curso tem 3 vantagens. A primeira é metade do preço, é de graça, gente, pelo amor de Deus. O curso de R$ 99,00 por mês, isso não existe, você tá entendendo? Vai fazer hebraico, eu estou fazendo hebraico, por onde? Para a faculdade. Você está fazendo hebraico na faculdade Bethesda? Tô. Que legal. Quanto você está pagando? Se você falar que é 99, parece que o curso nem é bom, porque é tão barato que fica meio duvidoso, não é verdade? Agora, pensa nisso agora pela metade do preço. Esquece os R$ 100,00, R$ 49,00, né? R$ 49,00. Então, só R$ 49,00 por mês, você estuda 12 meses, fica 10 meses de 49. Isso para quem quer parcelar, porque o curso é 499, mas você pode pagar em 2 vezes, 3, 4, enfim. Não precisa pagar em 10 vezes, mas se você quiser pagar em 10, fica só R$ 49,00, não tem juros, não tem taxa, não tem matrícula, não tem entrada, não tem letrinhas miúdas aí no que eu estou falando. Agora, a terceira vantagem, então, primeira vantagem, metade do preço. Segunda e terceira vantagem, eu estou dando para você 2 outros cursos. Um é o curso Defesa da Fé Contemporânea, com o pastor Paulo Sérgio Batista. E o segundo eu me esqueci, aqui, lembrei. O segundo é a Escola de Ministérios, um evento ao vivo. Você tem aí muitas horas de conteúdo. Tudo isso é de graça, você não tem que pagar nada. Pela matrícula, não tem entrega, não tem que pagar entrada, é na fatura do seu cartão de crédito e você participa com a gente ligando 0 operadora 11, chamando aí no WhatsApp 011 99 007 6844 011 99 007 6844 99 007 6844, coloca teu nome, tracinho hebraico, e essa é a última chance que você tem, pelo menos nas próximas semanas ou meses, porque não teremos outra turma por enquanto. Então, 99 007 6844, pensou teologia, pensou Faculdade Teológica Bethesda. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o debate. Eu estou recebendo aqui opiniões dos irmãos pelo telefone. O Cairan: pastor, não acredito que desafios financeiros tenham relação com a fé. Creio que uma vida próspera financeiramente é consequência de uma vida de obediência a Deus.
Márcio, eu acredito que sim. Desde que seja uma particularidade e que ninguém possa saber, a não ser o Eterno. Um voto em secreto é o que a Bíblia nos ensina. Acredito que se somos dizimistas, amorosos e em gratidão e ofertantes de coração, já basta para ter uma vida de bênçãos. Não faço e nunca farei um desafio com dinheiro para se alcançar vitórias. Sou pastor, mas jamais ensinarei essa heresia. O Giovanni, na minha opinião, dinheiro e fé não se misturam, porque o justo viverá da fé. O Lázaro só disse não se misturam. O Moisés, bom dia. Eu não tenho uma opinião concreta a esse respeito, mas é lamentável o que vemos hoje em grandes igrejas. Só falam em dinheiro e com isso estamos vendo uma geração que só quer a bênção e não o dono da bênção. O Ronaldo diz o seguinte, não se misturam. A Maria Bethânia, ótimo tema. Não concordo com esses desafios. Acho absurdo usar a fé desta maneira. Jesus nunca cobrou por nada. Irmão Esdras, o que dizer desses pastores que incentivam a pessoa a buscar riquezas? Eu vejo nos dias de hoje alguns líderes que misturam textos isolados para o incentivo de riqueza, pois se a pessoa não é rica, então estaria em pecado? A Kátia, eu acho que não, pois tem muitos ateus e agnósticos que têm dinheiro e não têm fé. E eu não tenho muito dinheiro, mas tenho fé. O Marcos, sou a favor de dízimos, ofertas e campanhas para a manutenção e melhoramento da igreja. Sou apenas contra alguns espertalhões da fé. Deus abençoe. O Edmilson, tudo tem que ser feito com amor e não com ganância. Jesus mandou dar aos pobres. O Joabe, bom, acredito que a maior instrução do Senhor é ter domínio sobre tudo, inclusive do dinheiro, para não pecar. Fé e dinheiro se relacionam sim de uma forma rica, e sempre preservando os 2 primeiros mandamentos. O problema são os picaretas que aproveitam dos menos instruídos e necessitados e querem vender solução no nome santo do Senhor. Muitas vezes falta transparência também na questão da coleta. Vamos lá, pastor Isaac, voltamos aqui com o senhor. Nesse momento de pandemia, teve aí o apóstolo Valdemiro que falando que tinha, eu não sei quanto que era lá, tal, mas que alguma coisa que ele estava falando que curava, tal, a Covid-19. Depois teve também o R.R. Soares falando a respeito disso. O que o senhor acha a respeito da questão de aproveitar das situações? Esses homens, as pessoas que usam desse expediente, devem ser silenciados. Assim, o apóstolo Que Paulo, medo! O apóstolo... Como é isso? O apóstolo Paulo diz isso desculpa, em Tito 1,11. Não sou eu que estou dizendo necessariamente, mas não estou propondo aqui o assassinato de ninguém. Deus nos livre. Mas são os termos utilizados pela palavra, pela Bíblia. Então, nós devemos silenciá-los com a verdade. Nós estamos, graças a Deus, temos esse veículo aqui, os irmãos se manifestaram aí contra essas pessoas que fazem isso, e o Senhor Jesus também nos recomendou a nos afastarmos de pessoas assim, lá em Marcos 12. Guardai-vos dos escribas, olha que interessante, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, aquela pompa toda, né, a ostentação toda. Eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Olha agora o que eles fazem com o dinheiro. Os quais devoram as casas das viúvas. Como assim devoram as casas das viúvas? Esses homens tomavam para si, sob a justificativa de ser algo espiritual. Eles tinham ali, segundo Flávio José, tinha um trabalho ali de cartório. Então eles faziam meio que um inventário dessas viúvas e tomavam para si as suas casas. E olha o que diz. E para justificar, fazem longas orações. Então, dando aquele ar de espiritualidade, faz a campanha, dê R$1.000, você vai ser curado da Covid. Dê tanto, Deus vai te dar o múltiplo. E dá aquele ar de espiritualidade para a coisa. São homens assim, Deus disse, o Senhor Jesus disse, guardai-vos, se afastem dele. Se você está numa igreja assim, saia dessa igreja, procura uma igreja que ensine a palavra de Deus. E esse homem vai ser silenciado pela distância, pelo ostracismo que nós
devemos, à luz do texto bíblico aí, fazer. Pastor Henrique, como é que lida com o projeto África aqui no Face? Não, onde eu estou vendo aqui no YouTube. Ele disse, não, era feijão. Ele estava vendendo feijão. Então, assim, lá, eu ouvi por alto. Agora, se alguém... Eu vi o Projeto vídeo. Feijão, eu não vi. Agora, se alguém promete que haverá cura de determinada doença, uma pandemia por comprar um feijão, né, um arroz, sei lá, um milho, que prove então, né? Porque caso não prove, eu acho que já fugiu até a questão bíblica, a questão de acionar justiça, né? Isso é puro estelionato. Né? Aí já fugiu qualquer parâmetro. Só que esse tipo de coisa, aí volto a dizer, aí qual é o problema? É que você não pode mais abordar um assunto bíblico por conta dessa aberração e todo mundo associa o feijão com alhos com bugalhos. E são coisas completamente diferentes. Olha só como é que a gente... Isso Quer só dizer, vem um cara dentro, vai né? lá na internet ou na TV ou no rádio e tal e fala uma asneira, aí isso rotula num nível que... No final, a igreja em si é prejudicada, enfraquecida, porque os recursos são importantes. Olha, toda a grande comissão de missão mundial foram feitas em países que estavam em ascensão economicamente. Por quê? Porque Deus gosta do país da moda? Não, porque ali havia um recurso, é uma matemática. Como é que você vai enviar missionários, sustentá-los, abrir escola, abrir templo? Isso tudo custa dinheiro. Então, os Estados Unidos não mandou um monte de missionário pelo mundo afora um tempo atrás, não é porque eles eram bonitinhos, ou eram mais espirituais, ou porque Deus só está ali. Não porque é. o vento era favorável. Era né? favorável. Por exemplo, agora eu tenho como amigo o pastor Davi Botelho, que é um dos principais nomes da missão no Brasil, está com não sei quantos missionários no Oriente Médio. Quando a gente manda a oferta daqui para lá, tem que ir em dólar. É uma regra, tem que ir em dólar. Aí você fala assim, peraí, como o cara lá vive com, sei lá, modestamente, ele vai viver com $400, $500 para ele comer, se vestir, ter a casa, as coisas, o missionário se manter. Assim, muito modestamente, $500. Mas $500 agora está dando Tá apertado. 2.500, 2.700, tal, porque o dólar, turismo, que é esse dólar que a gente usa, é quase R$6. Aí você fala assim, peraí, então imagina se uma igreja mantém 10 missionários, e cada um com $1.000. Quer dizer, cada um vai custar 5 a 6 mil reais, fora o envio, fora as taxas, fora, tá? Você pode colocar aí, você pode colocar aí 7, 8 mil por missionário, e aí como é que, de onde tira? 80 mil reais para manter... como é que faz essa questão? Então, isso que você está falando, quer dizer, se o dólar fosse 1 por 1, eu já viajei com dólar a 1,59. Entendeu? Então, se o dólar for barato, quer dizer, a igreja vai ter, inclusive, condições de fazer mais coisas pelo reino. Então, eu acho que é pertinente essa questão Quando uma empresa faz um projeto, o coração de todo projeto numa empresa é financeiro. Então, você tem um estudo de viabilidade. Por exemplo, eu vou construir um prédio. Se o retorno desse prédio comercial no futuro for, exemplo, 8,5% ao ano, não é viável. Por quê? Porque eu pego esse dinheiro, aplico no banco e com a mesma rentabilidade sem risco nenhum. Não preciso ter esse esforço. Então, o coração dos projetos aqui embaixo é dinheiro. Só que na igreja são vidas. Só que para nós alcançarmos as vidas, nós precisamos dos recursos. Então, tem que se entender o recurso não como um fim, mas é um elemento nessa equação que ele é importante. Agora, olha, tem um texto aqui interessante que eu queria compartilhar. O pastor, ele falou brilhantemente, não é pecado você ter dinheiro, ter riquezas. O pecado, como ele falou no início, citando Timóteo, é o amor, né? É buscar, né? Quando Paulo fala para... Quando a meta de vida é isso. A meta é isso. Agora, presta atenção, o dinheiro, ele vai ser uma consequência. Repare o que Provérbios diz. Tem um texto que as pessoas utilizam muito equivocadamente. Provérbios 8:17, diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram. As pessoas usam isso em círculo de oração. Viu? Tem que orar de madrugada. A fila é menor. Não sei o quê. Irmãos, olha esse texto. No verso 12, o capítulo 8 está falando da sabedoria. É a personificação ali da sabedoria. O verso 12 diz assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência, possuo conhecimento de discrição. Aí no 17 ele fala assim, eu amo os que me amam. A sabedoria está falando. Então... aqueles que de madrugada, ou seja, aqueles que cedo, com diligência me buscam, me encontrarão. Agora, olha o resultado, verso 18. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis, justiça.
Então você não tem que buscar riqueza, você tem que buscar sabedoria. E ela, contraponto, ela vai te seguir, né? Eu vou dar um caso aqui, em 1720, Isaac Newton, que é um dos homens mais inteligentes da história, né? Ele que descreveu a lei da gravidade, por exemplo. Ele, um homem muito capaz, um QI excepcional, ele investiu nas ações na Mares do Sul, né? Um episódio muito conhecido. Ele ganhou muito dinheiro. E ele ficou empolgado com o mercado, as ações subindo, como está acontecendo agora com a Bolsa, né? Depois do término de pandemia, as ações vão subindo. E ele, por aquela euforia, depositou muita grana e perdeu o equivalente hoje a mais de 7 milhões de reais. Eu estou falando de um dos homens mais inteligentes, porque a ganância subiu até ele. Quando a Bíblia fala de sabedoria, não está falando de QI. Ela está falando de uma equação simples, é ser prudente, precavido, né? E algumas outras lições. Tanto é que você vai ver que há estudos que mostram que grande parte das pessoas que ganham na loteria, lógico, o crente não joga, mas que as pessoas que jogam, a maioria delas morrem pobre, porque elas não tiveram a educação necessária para sustentar aquilo. Por isso que a Bíblia vai falar em Provérbios várias vezes que a sabedoria é mais importante do que a riqueza. Pastor Isaac, a respeito de... O senhor é a favor de campanha na igreja? Campanha objetiva. Tipo Campanha, assim, para isso. Isso, a campanha precisa visar sempre, irmãos, uma necessidade da igreja ou de alguma igreja vizinha, alguma igreja amiga. Precisa visar uma necessidade. Não pode ser, vamos fazer campanha aqui para aumentar o caixa da igreja, vamos fazer campanha para... Isso perde. Um irmão até mencionou que essas coisas precisam ser fiscalizadas, não sei o termo que ele usou aí, mas é óbvio que as finanças da igreja precisam sim estar à disposição ali da liderança, do conselho. Isso precisa ser transparência. Não adianta a igreja cobrar transparência do governo e não dar transparência das suas contas para os seus membros, para os seus associados, para os seus fiéis. Então, isso é muito claro. Mas eu sou a favor de campanhas desde que objetivando ali uma necessidade da igreja. Bom, tem aqui uma pergunta, o Wilson Moreira aqui no YouTube. Por que os árabes são tão... Parece que foi o pastor Isaac que falou que os judeus sempre são bem-sucedidos, tá? É uma verdade. Aí o Wilson está dizendo o seguinte: por que os árabes são tão abençoados, mesmo não crendo em Jesus Cristo? E eles são tão abençoados como os judeus. Então vamos lá, Wilson. Você precisa saber um pouquinho mais sobre o povo árabe, tá? Esse povo é um povo muito sofrido. Esses que você vê aqui, que tem uma lojinha em algum lugar e tal, esse pessoal, eles venderam tudo que tinham para fugir de guerras, por exemplo, miséria, por exemplo, né? Os países mais socialmente devastados são os países árabes. Infelizmente, a cultura muçulmana é uma cultura que empobrece, entende? Por exemplo, se o Brasil se tornar um país de maioria muçulmana, a tendência, e isso eu estou falando com base em estudos, em outros casos, são estudos de casos sobre isso, né? A tendência é o empobrecimento, na verdade. Então, não é bem assim. A janela 10x40 mostra. Exatamente. Os países mais pobres, você pega, por exemplo, o Egito. Eu conheço bem o Egito. Um salário mínimo no Egito, ele hoje está em torno de $60. Você está entendendo? Então, um policial ganha isso lá. Então, é muito, muito, muito complicado. Não é muito bem assim, não. Bom, infelizmente o tempo voou, acabou o nosso tempo aqui, mas vamos para as nossas considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. O tempo voa, pastor Isaac. Tudo que o senhor não conseguiu falar, que está guardadinho no seu tablet, que eu estou vendo, manda ver aí. Você tem aí 1 minuto e meio, eu quero direcionar, desculpa fazer uma propaganda aqui, eu quero direcionar os ouvintes ao nosso site, www.igrejaredenção.org.br. Lá você vai encontrar muito conteúdo teológico para leitura, vídeo, sermão, enfim. Você pode entrar no nosso site lá e conhecer mais um pouco sobre a nossa igreja. Eu quero deixar só uma palavrinha para o final, para o ouvinte, acerca disso tudo, acerca de como o crente lida com as finanças, com o dinheiro. Existe em 1 Timóteo 6 a teologia do contentamento. Diz assim:
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E o autor de Hebreus vai falar no mesmo sentido. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então você, meu irmão, que tem esse ídolo no coração, como mencionou aqui o pastor Henrique, essa avareza de querer manter e não sustentar a sua igreja, você precisa ter uma visão bíblica acerca do dinheiro, que é essa do contentamento. Você não pode ser avarento na sua vida como um todo e também não pode guardar para si o sustento que é devido à igreja. Obrigado, pastor Isaac, pastor Henrique, suas considerações finais. Obrigado, pastor César. Pastor Isaac, foi um prazer estar com você aqui também. Quero mandar um abraço aqui para a Devec Alphaville, igreja que eu dirijo, né? A Devec São Paulo, aqui o pastor Christian também, todos os irmãos. E hoje também é dia dos namorados, né? A gente está aqui, a esposa Alice, se eu não mandar um beijo, um abraço, a casa ali, cai. Vai dar ruim. Finalizando aqui, é tanto assunto, eu tinha separado tanta coisa, mas o tempo voa, né? Eu queria falar, para terminar isso, os princípios econômicos, né, eles são bíblicos. O rapaz, ele falou ali de árabe, mas nós vamos ver que grande parte das pessoas muito abastadas, né, seja lá qual for o Bill Gates, o Jeff Bezos, se você olhar por trás, né, daquilo que eles fazem, existem muitos princípios bíblicos. Talvez ele nunca leu a Bíblia, mas o princípio bíblico é aquilo. Quando você o pratica, ele funciona, ele dá certo, independente de saber em que versículo, em que capítulo ele está. Né? Então, eu digo o seguinte, né? Aprenda sobre o tema. Né? Não tenha um preconceito na sua cabeça de que falar sobre finanças é coisa do diabo e tem alguém querendo te roubar. Aprenda você mesmo. E você vai ter uma vida muito mais equilibrada. Você vai se livrar de dívidas, que é o primeiro passo. Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Isso é bíblico. Livrar-se de dívidas, depois economizar, como foi dito pelo pastor Isaac, né? A questão do contentamento, 1 Timóteo. Terceiro passo é poupar, né? Você pega lá Êxodo, no episódio do Maná, que toda sexta-feira escolhiam em dobrado e aprendiam a poupar, não podiam comer tudo porque no sábado não ia cair o maná. Então Deus estava doutrinando eles a equilibrar os seus recursos, a saber gerenciar. E, por fim, aprenda a investir também. Isso é bíblico, né? A Bíblia, isso não é... Olha, presta atenção, isso aqui que eu vou falar não é um ditado popular, mas parece que é. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Isso não é ditado, está lá em Provérbios, né? Então, são coisas. E, por fim, né, para terminar, se você quer entender o que é entregar para Deus, Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honrar significa colocar ele em destaque em primeiro lugar. Quando você dá a sua primícia e entrega ao Senhor, você está diferenciando ele. Ele que disse para ser honrado dessa maneira. E aí o resultado, verso 10, e então se encherão seus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho seus lagares. Deus abençoe a todos. Bom, tá aqui, Tainã Cristina, pastor Henrique, meu pastor, Deus abençoe e tal, tá uma tietagem aqui também no Face, no Insta e tudo mais. Bom, obrigado, pastor Isaac. Quem para te achar, rede social, como que é? Só me procurar, eu direcionei aqui lá no site da igreja, mas nós temos canal no YouTube, Igreja Batista Redenção, temos também lá no Facebook, Igreja Batista Redenção São Paulo. Onde fica a igreja? Fica aqui na Zona Norte, na região do Tucuruvi, Parada Inglesa, ali perto de Santana. Então, você quiser endereço, tudo, procura a gente no Google, pode procurar Igreja Batista Redenção, lá tem dados também diretamente no Google. Legal. Você vai me achar por lá também. Eu sou Isaac Araújo Pereira, se você quiser me procurar, procura lá Isaac Araújo Pereira, deve ter 1 ou 2. Pastor Henrique, redes sociais, igrejas, como é que te acha? Tem, você pode buscar na página da igreja, a Devec Alphaville, né? Que é lá que a gente dirige, ou o meu pessoal, PR Henrique Bravo. No Insta, isso? No Insta, no Facebook. Não tem muito, não, né? Não tem muito Henrique Bravo, não. É verdade. Gente, estou ficando por aqui.
Quem quiser rever esse debate, entra lá no site do YouTube, .com/barra César Cavalcante, você vai conseguir achar também no Rádio Musical FM. Às 14 horas temos mais um tempo de crescimento, é o programa O Bom e Velho Crescendo na Fé. Um grande abraço a todos vocês, obrigado, Rafa, a gente volta a se encontrar às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você acabou de ouvir na Musical FM Debates.